Boa tarde a todos. É com muita alegria que estamos aqui hoje. Bem-vindos à Fundação Logosófica. Meu nome é Úrsula. Eu sou estudante de Logosofia e docente aqui da Fundação Logosófica há 10 anos, desde 2015. Completei 10 anos de estudo esse ano. Eu sou professora universitária, sou pesquisadora da área de economia, sou mineira, mas moro aqui em São Paulo já há 2 anos. Sou mamãe também, de um menininho que está fazendo bagunça lá em cima. E hoje eu estou aqui com a Júlia, com a Adriana e com a Silvânia. Nós fazemos parte do mesmo núcleo de estudos aqui, né, da Fundação Logosófica, e a gente veio hoje compartilhar um pouquinho do que a gente tem estudado, aprendido, experimentado com o estudo da logosofia, e principalmente compartilhar um pouco dos resultados práticos que a logosofia tem trazido nas nossas vidas. Então, o tema de hoje, né, qual que é o propósito da minha vida, é um tema que sempre me chama muita atenção, mas é um tema muito grande, né? Se a gente for pensar algo que parece que é um tesouro assim que a gente precisa encontrar, né? Parece que é um enigma, algo, né? Qual o propósito? Que é um grande segredo assim que a gente tem que descobrir. E às vezes para mim, pelo menos, parecia algo tão grande, tão distante, que eu achava muito difícil encontrar essa resposta sem ter que me voltar a crenças, a religiões, a explicações externas, né? Mas não é isso que a gente vai falar aqui hoje, né? A gente não vai falar sobre nenhuma explicação, não vamos dar nenhuma resposta definitiva sobre qual que é o propósito da vida. Inclusive, falam ali no vídeo, né? A logosofia me ensina a encontrar na minha vida um propósito, né? Eu achei muito legal. E é justamente isso. A gente vai compartilhar como que a logosofia vem ajudando a cada uma de nós de forma prática nas nossas próprias vidas, porque é isso que o autor da logosofia ensina: a nunca crer em nada e sempre experimentar, saber, comprovar, né, na própria vida, né, na vida de cada um. Mas, afinal, o que é a logosofia, né? Eu acho que todo mundo aqui já teve um gostinho, né, com esse vídeo que a gente mostrou, que é o vídeo institucional da logosofia. Eu me recordo quando eu fiz essa pergunta pela primeira vez para para o meu amigo que estudava, né, o que é logosofia? Ele falou assim: olha, Úrsula, eu não sei explicar, mas está me ajudando muito a ter mais equilíbrio na minha própria vida. E foi só aquilo, só aquele, né, equilíbrio. Eu olhei para ele e falei: mas como é que eu faço? Eu quero ter mais equilíbrio na minha vida, né? Então, assim, como também foi dito, a logosofia é a ciência que faltava, é a ciência do todo, do universo, mas que começa pelo conhecimento do próprio ser. Para eu conhecer o todo, eu tenho que conhecer quem eu sou, né? A mim mesmo. Mas mais do que falar o que a logosofia é, mais uma vez, a gente vai falar sobre o que a logosofia tem feito por cada uma de nós. E se vocês saírem daqui sabendo que a logosofia pode fazer algo por cada um de vocês, que vocês podem ter resultados assim como nós temos, nós estamos super felizes com isso. Então tá, né? Vamos lá voltar ao tema de hoje, né? Qual que é o propósito da minha vida? Eu me recordo, desde muito pequena, me fazer esse tipo de pergunta, né? Eu tinha muitas inquietudes quando pequena. Mas elas ainda não tinham um formato dessa pergunta bem definida, né? Não era que eu me perguntava isso, mas eu me recordo de eu olhar assim, para o horizonte, de eu olhar para o céu, gostava muito de observar, e de eu sentir uma grande inquietude de que a vida tinha algo mais do que eu vivia diariamente. Eu achava que ela era algo mais do que a minha vida do dia a dia, do que ir para a escola, brincar, fazer aula de inglês, fazer tudo que eu fazia. Eu olhava e sentia que havia algo mais que eu não sabia perguntar, né? Não tinha ainda, não conseguia colocar essa inquietude numa forma de pergunta e muito menos me responder. E aí eu fui crescendo, fui começando a perguntar, né, para os meus pais, para os adultos à minha volta, o que que a gente vivia, o que que a gente estava fazendo aqui. Eu me recordo de receber dois tipos de resposta, né? Uma parte, né, dos adultos falava: olha, para de perguntar isso, não tem uma resposta definitiva, né? Não tem a resposta que você quer.
E algumas, a minha avó, por exemplo, que é mais religiosa, falava, não, você tem que ter fé aqui, né? E eu não me contentava com isso, né? Nem com esse ceticismo de que não existe uma resposta, nem com essa resposta que não, você tem que ter fé. E aí eu decidi, né? Eu dei uma resposta para mim mesma de que o grande objetivo da minha vida era buscar a felicidade. E aí eu fui em busca dessa felicidade, eu criei um ideal de felicidade para mim, que eu acho que, como muitas pessoas da minha geração, esse ideal de felicidade está vinculado à profissão, principalmente, né? Também te envolvia a formação de uma família, mas isso era mais para o futuro, ali na minha juventude, 18 anos, o que eu podia fazer para encontrar o meu propósito e a minha felicidade era buscar na profissão. Eu escolhi ser economista porque eu queria acabar com a pobreza no mundo, com as desigualdades, e eu fui me dedicar muito à minha profissão, sempre estudei muito, sempre me dediquei muito. Estava num caminho profissional bom, concluí a faculdade, mas mesmo, né, estando concluindo um curso no que eu queria, né, tendo né, o sucesso profissional que eu podia ter ali na minha idade, 22 anos, eu não sentia que eu estava no caminho daquele propósito que eu havia buscado. Aí eu decidi que era hora de fazer outra coisa e eu fui mudar de país. Então, mudei de país com 22 anos, eu fui fazer mestrado e doutorado na Espanha, porque eu achava que, bom, se eu não encontrei meu propósito aqui onde eu estou, eu vou encontrar lá na Europa, né? Porque eu tenho, né? Então, mudei, foi um marco muito importante na minha vida. Eu fui para um curso que era muito rigoroso academicamente, estudei muito, passei muito perrengue, muitas dificuldades, mas superei, né? E depois de um tempo eu vi que eu estava no caminho do meu propósito, né? Eu estava num ótimo programa de doutorado, eu tinha bolsa integral, eu morava em Madrid, que era uma das cidades mais lindas do mundo para mim. Eu já namorava o pai do meu filho, então tinha uma relação pessoal promissora. Então eu tinha tudo que eu podia querer, tudo que eu havia almejado, já estava no caminho de tudo. Mas eu olhei para mim e eu não estava feliz. Me sentia um grande vazio por dentro. Eu ainda sentia que faltava algo. Eu não sabia o que que era, e esse foi o momento mais difícil da minha vida, porque eu não sabia mais o que fazer para encontrar. Eu tinha aquela sensação de que eu tinha tudo que eu podia querer, mas mesmo assim era como se eu não tivesse nada. E foi aí que eu comecei a descobrir que esse propósito, né, ele devia estar num caminho, né, em outro caminho, em algo diferente do que eu havia pensado, né, eu buscado até então. E para você, Silvânia, como é que foi? Como é que foi essa busca aí pelo propósito? Como é que você tem percorrido esse caminho? Boa tarde a todos. É, eu me recordo que eu também tinha muitas inquietudes do tipo dessas que você colocou, né? Na época eu também não sabia é, dizer exatamente qual era o meu propósito maior, né, para minha vida, mas eu sabia de uma coisa, que eu queria ser feliz. Acho que como todo mundo, né? Então, quando eu fazia planos, quando eu realizava alguma coisa na minha vida, e principalmente quando eu ia em busca dessas respostas, né, para essas inquietudes, no fundo, eu estava procurando ser mais feliz. Só que o que que acontece? Eu não consegui encontrar muitas respostas, ou pelo menos nenhuma que me satisfizesse. E eu cheguei ao ponto de achar que talvez não existisse mesmo essas respostas, né? Ou que não cabia a mim saber sobre essas coisas. E ainda, dentro do meu propósito de ser feliz, uma das maiores dificuldades que eu tinha era de justamente definir o que que era a felicidade, né? É, então, só um instantinho. É, então, depois, né, passado um tempo e refletindo sobre isso, eu me dei conta de que eu estava procurando a felicidade de forma equivocada. Por exemplo, muitas vezes eu esperava que a felicidade acontecesse por obra do acaso, ou então que viesse com um determinado acontecimento da minha vida, né? Por exemplo, quando eu me formar, quando eu tiver um bom emprego, quando eu tiver minha casa própria. Mas o que me faria feliz mesmo, né?
pensei durante muito tempo que só isso me faria feliz, seria quando eu encontrasse o meu grande amor. Esse era o meu ponto, né, da minha felicidade. Só que tudo isso me afastava um pouco da realidade. Por quê? Porque em todos esses casos eu estava buscando a felicidade em coisas externas. Ou então, o que é pior ainda, eu vinculava a felicidade a algo específico. E isso é muito perigoso, porque quando as coisas não aconteciam do jeito que eu queria, eu não conseguia ser feliz. Aliás, outra coisa que também me atrapalhava muito era pensar que ser feliz significava ter uma vida perfeita, sem problemas, né? Como eu estava equivocada. E quando eu conheci a logosofia, há pouco mais de 20 anos, entre os muitos ensinamentos, né, do autor da logosofia, eu encontrei esse. A felicidade é algo que a vida nos outorga por meio de pequenas porções de bem. Eu vou até repetir, porque é muito importante. A felicidade é algo que a vida nos outorga por meio de pequenas porções de bem. Então, compreender isso mudou muita coisa, né? Primeiro, eu não dependo mais de um único fator para ser feliz. Eu posso encontrar motivos para ser feliz nas pequenas coisas, em várias situações, e o mais interessante, inclusive dentro de mim mesma. Por exemplo, adquirir novos conhecimentos, né? Isso é algo que me faz feliz, né? Em especial conhecimentos sobre minhas potencialidades, as minhas prerrogativas como ser humano, né? Então, me conhecer melhor é um motivo de grande felicidade. A logosofia também me ensinou que as adversidades, ao contrário do que eu pensava, não são castigos, né? São oportunidades que a gente tem de se superar, de evoluir, porque tudo depende de como eu me coloco diante de cada situação, né? Como eu escolho viver essas adversidades. E algo muito importante que eu aprendi também é que ajudar os outros, levar um bem para alguém que está precisando, também me fazia feliz. Depois a Úrsula vai até falar um pouquinho melhor sobre isso. Enfim, hoje eu entendo que a felicidade não pode se resumir a alguns momentos da vida, né? Ela deve vir de dentro, por vários motivos, começando pela maior oportunidade que todos nós recebemos, que é a própria vida, né? E eu vou contar uma experiência que me fez muito feliz por ter feito um bem, né? Ter ajudado alguém por quem eu tenho muito afeto. Tem uma pessoa que há alguns anos trabalha na minha casa, ela me ajuda nos serviços domésticos, e além dela ser uma diarista excelente, é uma pessoa muito esforçada, de muita confiança, né? Então ela tem assim virtudes que eu considero muito importantes. E há um tempo atrás nós estávamos conversando e eu comentei com ela que devia ser cansativo, né, trabalhar como diarista, e ela concordou. Aí eu perguntei assim: quanto tempo você ainda pretende trabalhar nessa profissão? Você não pensa em fazer alguma outra coisa? Ou, em outras palavras, né? O que você pode fazer hoje para beneficiar o ser que você será amanhã? Aí ela ficou assim, meio pensativa, né? Não respondeu nada, eu deixei ela lá, né? Com os pensamentos dela, e a conversa acabou por aí. Aí, algum tempo depois, ela chegou em casa, né, toda contente, e veio me contar que ela tinha se matriculado num curso de cabeleireira. E logo depois que esse curso terminou, ela já começou um curso seguinte, né, de corte de cabelo, de tintura, e depois design de sobrancelha, enfim, né, ela já está se encaminhando nesse rumo, já atendendo algumas pessoas, né, assim, em casa mesmo. E isso está, eu fico feliz porque eu vejo que isso está ampliando muito o horizonte dela, né? Então, pode parecer estranho eu ficar feliz, até porque sabendo que muito em breve talvez eu possa perder a minha diarista, né? Mas é que ver um ser por quem a gente tem afeto, né? Crescer, evoluir e estar construindo um futuro melhor me deixa muito feliz, né? Principalmente por pensar que eu posso ter tido uma pequena participação nisso, né? E tem um ensinamento logosófico que resume tudo isso que eu acabei de dizer, e eu vou ler um trechinho.
A felicidade não é um momento, dois, nem três, em que se desfruta de algo formoso, de algo belo, de algo que atrai e leva o ser a se sentir ditoso por um momento. Não. A felicidade deve interpenetrar todo o ser, toda a vida. E essa felicidade deve ser conquistada gradualmente. A felicidade deve ser sentida como se sente a própria vida. É isso. É, assim como a Silvânia disse, né, a logosofia também me ensinou muitas coisas, né? Eu comecei a estudar logosofia logo depois desse momento que eu estava descrevendo antes, né, de que minha vida estava um caos, eu estava muito triste, sabia que eu precisava mudar radicalmente o rumo, né, da minha vida, eu não podia mais viver só para construir coisas externamente, eu precisava percorrer esse caminho dentro de mim. E aí eu comecei a estudar logosofia e um ensinamento da logosofia que me chamou muita atenção desde o início, que tem tudo a ver com o propósito, fala que existem dois grandes objetivos para a existência. E um deles é evoluir até a perfeição, e o segundo é constituir-me em uma verdadeira servidora da humanidade. Eu achei aquilo muito interessante. Eu nunca tinha escutado aquilo dessa forma. E aí eu resolvi, como ensino o autor da logosofia, experimentar isso na minha própria vida, né? E eu fui, como é que eu vou experimentar isso? Vamos lá. Evoluir até a perfeição. Então, eu queria muito evoluir, eu queria muito mudar, mas o que que é isso, né? Como é que isso pode ser traduzido na prática? E para mim, assim, a primeira coisa que isso demandou de mim foi olhar com muita sinceridade para dentro de mim mesma, né? Tentar ver o que que eu tenho, o que eu sou, o que eu gostaria de mudar em mim. E eram muitas coisas que eu gostaria de mudar, né? Poderia falar muito tempo sobre isso, mas uma das grandes coisas que eu queria mudar e que eu via como uma necessidade imperativa era mudar a forma pessimista né, que eu via a vida. Eu era uma pessoa que, diante dos problemas, diante das adversidades, eu tinha uma imaginação muito exacerbada e eu criava na minha mente sempre o pior cenário possível de tudo que ia acontecer, a grande catástrofe, né, muitas vezes, a maioria das vezes, não acontecia nada daquilo que eu imaginava, né? Era muito pior na minha mente do que era efetivamente, mas isso me prejudicava muito, porque a vida, o que a gente cria na nossa mente, mesmo não se realizando, ele tem um impacto, né? Até fisiológico, né? Como de ansiedade, enfim. E a vida fica muito mais triste, mais difícil, né? Quando a gente é pessimista. E eu queria mudar esse traço, né, em mim, assim. E aí eu fui começando a usar, né, um método logosófico para isso. A logosofia ensina que os pensamentos são entidades autônomas, né, que podem atuar na nossa mente sem a nossa vontade. Eu fui vendo como esses, né, vários pensamentos pessimistas atuavam em mim, como que a imaginação era descontrolada. E eu fui aos poucos, né, através da observação consciente, observando esses pensamentos, selecionando pensamentos, freando os piores, fortalecendo os melhores. E eu fui com muita constância, né, diariamente, através da observação, da anotação, eu fui conseguindo, pouco a pouco, frear essa imaginação. Né? E a partir daí, né, paralelamente, eu fui também fortalecendo pensamentos construtivos, né? Eu fui cultivando a gratidão. Eu era uma pessoa, gente, isso não existia na minha vida. Hoje, né, mais comum, mas assim, eu não tinha isso, assim, de ter. Eu fui cultivando diariamente, eu fui me tornando mais confiante. Então, hoje eu posso dizer que hoje eu não tenho nada a ver com o que eu era antes. Assim, eu sou muito, muito mais otimista, mais alegre, mais, né, mais confiante. Hoje eu já sei que as coisas vão dar certo, né, em muitas situações. Isso nem não é nenhum, né? Não é que eu sou otimista imaginativa, não, né? Hoje eu realmente consigo ver mais a realidade e ver as coisas boas, né? Eu consigo antes a imaginação
né, eu não conseguia ver as coisas boas, né? E hoje é muito diferente. Então, isso é um exemplo pequeno, tá? De como que acontece esse evoluir até a perfeição dentro da própria vida, né? E assim como eu fiz com o pessimismo, eu, né, pude fazer também com outras coisas em mim que eu queria mudar. E evoluir até a perfeição é isso, né? É sempre a gente, né, reconhecer dentro da gente características que a gente quer mudar e traçar um plano, né, para que a gente possa fazer isso, né? E o mais interessante é que isso não acaba nunca, né? Então hoje eu já estou trabalhando com outras coisas, né, dentro de mim, mas eu posso dizer que esse evoluir até a perfeição eu comecei a experimentar desde o início. E você, Júlia, como é que foi para você? Como é que tem sido a busca pelo propósito? Como é que você tem praticado esse evoluir aí até a perfeição? Boa tarde a todos. Bom falar disso, né? Ouvir também. Ouvindo as meninas, já tinha escutado antes também, me chama a atenção como mesmo tão diferentes, com fatos diferentes, idades diferentes, a gente encontra semelhanças nessa busca, né? Eu imagino que se a gente colocasse outras pessoas, fosse outro grupo, ainda assim a gente encontraria, não encontraria? Isso me faz pensar que, será que temos todos algo em comum? Outra coisa que eu lembrei é que recentemente eu estudei algo que dizia que tudo na vida tem um valor. Tudo. As coisas que acontecem, as coisas que a gente pensa, que a gente sente. Mas, muitas vezes, por desconhecer, por desconhecimento, a gente pode não se dar conta disso. Então, estão acontecendo coisas que eu não me dou conta do valor que elas têm por não ter conhecimento. Vocês estarem aqui hoje tem muito valor. Bom, eu sou mineira também, é um pouco mais perto do que a Úrsula, mas eu sou de Minas. Mas a minha cidade, ela tem 30 mil habitantes, bem pequena. E eu vim para São Paulo com 17 anos. Eu vim a princípio para estudar, para fazer faculdade, e aí logo em seguida eu tive que começar a trabalhar, antes do que eu havia planejado. E, embora eu tivesse ficado um pouco assustada com a cidade, com a diferença que tinha, né, de realidades, com a distância da minha família, eu me adaptei com a ajuda de um pensamento que eu identifiquei depois, né, que me dizia assim: eu quero ser mais e melhor. Quero ser mais e melhor. E aí vocês podem imaginar a força que tinha esse pensamento, porque não era fácil me adaptar, né? Ainda não é, mas esse pensamento estava ali. E esse pensamento que me guiava, na verdade, tinha muito a ver com o conceito que eu tinha de propósito de vida, né? Porque ele se materializava aqui nessa vida, né? Mais ou menos assim: eu preciso estudar sempre mais e ter cada vez mais dinheiro, né? Ser cada vez mais e tinha mais um, e ser cada vez melhor para aqueles que estão aqui ao meu redor, né? Faz sentido, né? Acho que tem a ver um pouco também com o que as meninas trouxeram, né? Bom, logo nos primeiros anos da faculdade, eu me recordo de sentir uma inquietude interna, na verdade, um incômodo. Eu estava lá cursando a faculdade, já tinha começado o estágio, mas eu não me sentia útil. Não me sentia útil. Parecia que a minha vida ainda não estava com sentido. Vocês já sentiram isso? Já sentiram? Parecia que tinha que ter algo mais, né? Eu recordo de, nessa época, começar a procurar alguns lugares que eu poderia fazer trabalhos sociais, voluntários. Em paralelo, houve um fato marcante, assim, que me chamou a atenção. Começou uma fase de desentendimento entre mim e os meus colegas da faculdade. Nós éramos muito diferentes, como a maioria das pessoas, né? Eu achava que era diferente, assim, de um nível além. Para mim era além, porque eu era do interior, eu ainda era assim muito meio caipira, assim, né? Eu achava. E eles eram paulistas, a gente vivia de realidades diferentes. Mas, dentro daquelas circunstâncias, eu demorei para perceber, eu estava sendo muito intolerante com eles. E eu reagia de uma forma ríspida.
E quando eu comecei a entender, eu comecei a sofrer muito com isso. E aí, dentro de mim, começou um dilema. Como eu posso querer ser útil, por um lado, e oferecer algo, né, para o mundo, se por outro, eu sequer consigo ser melhor, né? Como eu posso entregar o que eu não tenho? E aí algo me disse que o ser melhor, ele não aconteceria apenas estudando, cursando direito, né? E trabalhando, porque não estava acontecendo, né? E aquela sensação de não ser útil já era indícios daquilo. Afinal, adianta eu ser formada, ter um ótimo emprego, se eu tenho problema de convivência constantemente causado por mim mesma? Se nesse campo eu não consigo ser melhor, para mim não adiantava. Eu parti então para essa busca, dando valor a essa voz interna que parecia buscar ou indicar um caminho. Que caminho é esse? E por onde percorrê-lo? Foi quando eu encontrei na logosofia muito mais do que eu suspeitava. Aquelas duas coisas que se desencontravam dentro de mim, elas poderiam se unir. O ser melhor, e na trilha desse caminho de ser melhor, me senti útil, fazendo bem aos demais. Era ensinar o que eu estava aprendendo. E como fazer isso, né? A tentativa de ser melhor que eu estava praticando inconscientemente, parecia que era assim uma experiência de tentativa e erro. Eu não sei até quando ela ia durar. Uma analogia que me surgiu quando eu estava pensando nisso foi assim: se eu tivesse perdida na floresta, eu que não tenho conhecimento nenhum de botânica, aí eu ia estar morrendo de fome, eu ia começar numa tentativa e erro para me alimentar. E aí, assim, ou eu ia me sentir alimentada em algum momento, comendo os frutos que eu achasse, ou uma hora ia estar envenenada, né? E aí era isso: quanto tempo eu ia durar, o que, que eu ia sentir, não sei o que ia acontecer, né? E era a mesma coisa com o meu ser melhor, né? Sem o conhecimento. Agora, se eu tivesse um conhecimento de botânica, provavelmente eu ia durar muito mais na floresta, né? E foi ficando claro para mim que era essencial eu me conhecer, então, para ser melhor, né? Tinha que ter esse conhecimento. Era uma forma mais eficiente e mais feliz também, né? E aí, não é assim para tudo. A gente ouviu ali no vídeo do começo, até fiquei pensando, né, sobre como nos conhece, como a gente, no geral, se conhece muito pouco. Tem muito pouco conhecimento sobre si mesmo. A gente entra nesse dia a dia, né, absorvido e vai só sobrevivendo. Então, a logosofia vem trazer esse conhecimento, né, que cada um vai aplicar na própria vida e vai descobrir sobre coisas sobre si mesmo. Para saber sobre botânica, a gente tem que estudar sobre botânica, né? E aí vai pôr em prática. Para cada um que pratica o seu ofício aqui hoje, né? Lá nas profissões, vocês estudaram, estudaram? E a vida, né? Na vida me parece que é a mesma coisa. Não tem como seguir sem conhecimento, né? Ou tem, na verdade, na tentativa, né? Mas não sem consequências. E aí, para ser feliz? Márcio, será que tem como ser mais feliz com conhecimento? Eu me recordo de um dia eu ouvi uma amiga que era estudante de logosofia na época, eu ainda não. Ela falou a palavra humanidade. A Úrsula falou agora há pouco, servir a humanidade. Eu estava nessa fase de desencontros ainda dentro de mim, e aquilo me causou uma sensação de expansão interna muito grande. Não é que eu nunca tinha escutado a palavra humanidade, mas daquele jeito foi diferente, né? Parece que me abriu para possibilidades que estavam adormecidas. Eu posso ajudar a humanidade? A Sil leu um trecho da Logosofia, agora há pouco, e ele continua assim: a verdadeira felicidade pode, então, ser sentida pelo conhecimento, quando, pelo conhecimento, se apercebem dentro desse imenso horizonte de possibilidades
de que são capazes de realizar coisas muito grandes, das quais antes nem sequer tinham uma suspeita, nem uma vaga ideia. Eu penso que foi isso que aconteceu quando eu tive contato com esse conhecimento, né? Eu me entendi capaz nesse horizonte de possibilidades, capaz de realizar coisas que eu nunca suspeitei. Falando em humanidade, né? Se eu pensar hoje em ajudar todo o mundo, é muito distante, né? Parece que eu não vou conseguir. Mas se eu pensar que eu posso fazer uma mudança em mim, que um dia pareceu impossível também, que essa mudança pode ajudar os que estão assim ao meu lado, e que eles podem ajudar os que estão ao lado deles, de repente parece um pouco mais possível, né? Parece isso, assim, que as perspectivas foram ficando mais próximas de mim. Hoje, quando eu penso no ser melhor do início, né, que ainda está aqui, ele está traduzido de outra forma, né? Está buscando uma melhora dentro de mim e que, consequentemente, melhora tudo fora. Encontro em qualquer ambiente, né? Seja no trabalho, na faculdade, hoje não mais, em outros cursos, com a minha família ou com os meus amigos. Agora, um meio, né? Não um fim. Um meio ou uma oportunidade para praticar esse meu verdadeiro propósito, que é ser melhor e ajudar a humanidade. E você, Dri? O que você viveu aí nessa busca? A tecnologia. Boa tarde a todos. Meu nome é Adriana e escutando todas as manifestações das minhas amigas aqui, não tem como não me identificar, porque aconteceu exatamente o mesmo comigo. Só que há muitos e muitos anos eu vivi essa experiência. É, eu aprendi que eu tinha que fazer o bem, que eu tinha que ser uma pessoa do bem e que tinha que construir uma carreira, que tinha que estudar, que tinha que ser o melhor possível. Mas como? Só falava, ah, tem que fazer ser melhor, tem que fazer o bem. E aí eu fui fazendo o que deveria, estudar, uma carreira. Só que eu sentia que eu vivia a vida pela metade. É como se eu aparentasse ser algo que eu não conseguia ainda saber o que era, mas era algo que pulsava dentro de mim. E aos 24 anos, eu tomei contato com os livros da Logosofia, e quando eu abri aquele livro, sabe o que surgiu? A esperança. Como pode uma moça. Eu fico até comovida. Eu sempre faço isso, né? Quem me conhece sabe que toda vez que eu falo dessa parte da vida, a força da esperança. Me veio esse sentimento quando eu encontrei a logosofia. Tipo, pô, até que enfim, alguém que pensa como eu, né? Mal sabia o que aconteceria depois. E aí eu comecei a estudar a logosofia, que tem dois grandes pilares: o conhecimento e o afeto. E assim, essa pergunta, qual é o propósito da vida, sempre me visitava, de tempos em tempos. E esse vazio existencial que eu sentia de não conseguir responder essa pergunta, eu acabava preenchendo com outras coisas. Então, trabalhava, estudava para ser. Meu sonho, Úrsula, era ser ministra da Saúde. Eu sou enfermeira de formação para ajudar, era uma vontade muito grande de ajudar o semelhante. Mas aí, eu vou falar de um conceito que eu aprendi aqui na Logosofia que mudou tudo. Primeiro, é o conceito que nós, seres humanos, somos feitos de duas naturezas: a natureza física e a natureza espiritual. E que vivemos essas duas naturezas, tem a vida externa e a vida interna. Na vida interna é onde o nosso espírito, a nossa essência, vai absorvendo os conhecimentos e pratica na própria vida, ali, no dia a dia. Aí eu achei, poxa, que coisa incrível. E aí veio com outro aspecto, que tem duas forças que atuam no mundo. A força do acaso. Já sentiram isso? Eu pensava assim, deixa a vida me levar. No fim tudo vai dar certo.
como que a gente pode deixar ao acaso o bem mais precioso que nós temos, que é a nossa vida? Então, eu posso mudar meu destino? Eu posso fazer de mim aquilo que eu aspiro ser? Sim, porque a logosofia me trouxe, assim, duas coisas incríveis também. Uma nova geração de conhecimentos e trouxe um método. Porque, assim, eu nunca fui uma pessoa religiosa, muito pelo contrário, sempre fui da ciência. Então, eu preciso de método para isso. Mas método para conhecer a si mesmo? Sim, é um método que nós vamos em busca. A gente vai abrir 3 canais na nossa mente que ficou lá esquecido durante muito tempo e que as minhas amigas trouxeram aqui. O conhecimento de si mesmo, o conhecimento do mundo mental e o conhecimento de Deus. E como é que eu estou conhecendo tudo isso? Como é que isso é de forma efetiva na minha vida? Ao invés de buscar para fora as respostas, eu comecei a buscar para dentro, porque o método logosófico, ele leva a nos conhecermos, como a Úrsula manifestou, quais são os meus pensamentos, quais são os meus sentimentos, por que tem hora que eu estou bem e de repente eu fico mal? Ou então, por que eu falei aquilo que eu não queria falar? Por que eu não sou quem eu gostaria de ser? Um ser. Eu sempre brinco que eu quero ser aquele ser que passa suavidade, né? Pô, eu passava, as pessoas ficavam até assim perto de mim, porque eu tinha tanta energia, né? Então, assim, a gente vai. Eu venho aprendendo a moldar, então, a manejar essa mente, controlar essa mente, modelar a minha conduta e, no dia a dia, ir neutralizando aquilo que não foi cultivado ainda, que a gente, na logosofia, chama de deficiências psicológicas, que eu nem sabia que tinha isso antes de estudar a logosofia. Então, para encerrar a minha manifestação, o meu propósito na vida, a missão é o aperfeiçoamento diário, até a perfeição. Aí vocês vão falar, até a perfeição? É porque a cada dia a gente pode acordar e ser melhor, mas conscientemente, com consciência, saber por que eu penso, saber por que eu quero me mudar, saber por que eu quero ser um ser íntegro, que é a conexão, a integração do ser físico-alma, que é esse aqui que vai todo dia para a luta, com a minha parte espiritual. Então, o grande propósito na vida é esse: evoluir conscientemente e servir. Obrigada. Agora já vamos começar a encaminhar para a finalização, né? Mas lembrando, né? Os 2 fins da existência que a gente já conversou aqui, a evoluir até a perfeição, e o segundo também, constituir-me em uma verdadeira servidora da humanidade, né? Adaptada aqui a mim. E aí eu também fui experimentar o segundo fim da existência, né? Como que eu vou servir a humanidade? Eu fui descobrindo que servir a humanidade não precisava ser ajudar a toda, né? Eu não precisava acabar com a pobreza do mundo, afinal, isso ia ser muito difícil, né? Mas eu podia, sim, né? Servir a humanidade, colaborar com a humanidade ali no meu campo de atuação, né? E hoje eu tenho 2 campos de atuação principal onde eu pratico esse serviço, né? Um deles é na minha profissão, eu tenho muitos alunos, eu oriento alguns alunos de doutorado, os da graduação também, mas os de doutorado eu tenho um vínculo mais próximo porque eu os acompanho ao longo de alguns anos, né? Acompanho aqui as lutas, as batalhas, numa fase da vida em que o ser está se tornando um adulto, né? Ele está aprendendo ali, e é muito difícil assim, aprender a fazer pesquisa, porque é uma habilidade muito diferente das habilidades que são aprendidas antes. Então, tem muito tempo sem resultados na luta, naquela, né, coisa até que um dia você vai encontrar algo, né? Está inovando em algo. E
ao fazer isso com os meus alunos, eu me recordo muito da estudante de doutorado que eu fui, né? Eu era muito insegura, eu tinha muitas lutas, eu pensei em desistir várias vezes, eu achei que eu não ia terminar, que eu ia, enfim. Mas ali, quando eu estava no doutorado, eu tive, né, uma das grandes sortes da minha vida, que foi encontrar um orientador, um mentor que me guiou com muita paciência, com muita generosidade, né, com muito afeto, assim, me ajudando não só na parte técnica e acadêmica, mas principalmente na parte humana. Quando eu estava ali, né, com 20 e poucos anos, me tornando uma adulta em outro país, longe de todo mundo. E eu sou muito consciente do bem recebido. E inclusive, a logosofia fala que para fazer o bem, você primeiro tem que ser consciente do bem que você recebeu. Eu sou muito consciente desse bem que eu recebi um dia, né, desse ser que é muito especial para mim. Eu me recordo todos os dias desse bem que eu recebi para me inspirar para fazer o bem também aos meus alunos, né? E às vezes é difícil, porque às vezes eu sou impaciente, às vezes eu quero que eles tenham resultados mais rápidos, às vezes eles não fazem nada do que eu falo para eles fazerem, voltam na semana seguinte, não fizeram nada, eu tenho que falar de novo, mas falo o que eu falei. Por que você não segue a sua orientadora? Mas e às vezes eu me vejo criticando ali mentalmente, mas eu me recordo bem que eu recebi, me recordo de quem eu era, né? E essa consciência me faz, né? Me possibilita fazer o bem de outra forma, né? Com mais paciência, com mais docilidade, né? Com mais generosidade, né? Construindo aí, sendo melhor, né? Construindo o ser que eu posso ser, que eu quero ser, e ajudando os demais ali no meu campo de atuação, né? Ajudando os meus alunos, que me ajudam também, né? É muito bom esse do servir, né? Porque no que você ajudar, no que você ajuda, você, na verdade, é o mais ajudado, né? E o segundo grande campo experimental é da minha família, né? Agora eu estou vivendo essa experiência de ser mãe, né? Meu filhinho vai fazer 1 ano mês que vem. E essa experiência tem mudado muito a minha vida. Eu nunca achei que eu tinha as habilidades necessárias para ser mãe, nunca tinha cuidado nenhuma plantinha, assim, né? Então eu nunca tive facilidade com criança, nem nada disso. Mas é muito interessante porque eu tenho descoberto a cada dia um amor que eu não conheci, que é um amor, na verdade, muito prático, porque ele é expresso em atividades diárias. Então, todo dia eu me vejo ali, eu acordo e faço eu separo a comidinha que ele vai comer no almoço, que ele vai comer no jantar, a fruta que ele vai comer, eu penso no dia dele, e aí eu vejo que isso, né, eu vejo quanto amor há em todos os gestos. E aí eu olho para mim e vejo, eu nem sabia que eu conseguia amar desse jeito, né, que eu nem sabia que eu conseguia ser assim, e aí eu penso, por que Deus criou esse amor, né? E eu vejo que o amor que a gente sente por um filho é uma forma da gente conhecer a nossa capacidade de amar, né? Porque esse mesmo amor a gente pode sentir por toda a humanidade. E aí, quando eu sou impaciente com os meus alunos também, eu lembro da paciência que eu tenho com o meu filho. Né? E como que é muito... Né? Claro que às vezes eu também sou impaciente com o meu filho, mas é mais... eu consigo, né, buscar o melhor de mim para ele. E isso me inspira a buscar o melhor de mim em outros campos da minha vida, né? Isso é servir, né? Buscar o melhor da gente para a gente dar para o semelhante, os que estão próximos, os que estão um pouco mais distantes, né? E assim, né? A humanidade, né? Vai se vinculando, né? Acho que num grande coração, assim, eu diria. Mas então, para concluir, com o estudo logosófico, eu achava antes, como eu ouvi falar, que o grande objetivo, né, que o grande propósito da vida era a felicidade. Eu achava que eu tinha que buscar a felicidade como objetivo. Hoje eu já entendo diferente. Eu entendo que o grande objetivo é a sabedoria, né, com o S maiúsculo, é o conhecimento, é o saber, é o evoluir e o servir. E por meio desse, né, buscando os verdadeiros objetivos da existência, buscando a sabedoria, né, é aí que eu vou encontrar a felicidade, né? A felicidade não é um objetivo per se, ela é consequência da vida vivida segundo, né, os verdadeiros propósitos e objetivos. Então, para concluir, eu vou ler esse ensinamento que a gente se baseou, né,
e que as meninas já leram, mas que eu vou ler de novo para concluir, porque ele é muito, muito bonito. E diz assim: a felicidade não é um momento, dois, nem três, em que se desfruta de algo formoso, de algo belo, de algo que atrai e leva o ser a se sentir ditoso por um momento. Não. A felicidade deve interpenetrar todo o ser, toda a vida. E essa felicidade deve ser conquistada gradualmente. A felicidade deve ser sentida como se sente a própria vida. E a verdadeira felicidade pode, então, ser sentida pelo conhecimento, quando pelo conhecimento se apercebem, dentro desse imenso horizonte de possibilidades, de que são capazes de realizar coisas muito grandes, das quais antes nem sequer tinham uma suspeita, nem uma vaga ideia. Então, eu queria terminar agradecendo, né, pela presença, por esse fragmento aqui de eternidade, né, que compartilhamos. A Fundação Logosófica realiza atividades como essa, né, então, acho que tem aqui, né, Walter, as próximas atividades que a gente vai realizar, ali já no próximo final de semana, tem essa aí às 10 da manhã, e acho que tem uma outra também, né, pode passar. Essa também no sábado à tarde. E a Fundação também oferece cursos gratuitos de informação sobre a logosofia, né, em que você pode esclarecer suas dúvidas, você vai ser atendido por um estudante de logosofia. Então, a gente vai ter um cafezinho aqui em cima. Quem quiser mais informações pode conversar com a gente, quem se interessar por fazer o curso também. E se eu tivesse que dar, né, falar uma última coisa, se deem a essa grande oportunidade de conhecer mais, né, da logosofia, porque realmente mudou a minha vida, mudou as nossas vidas, né, e eu acho que pode mudar a vida de todo mundo e da humanidade. Então, muito obrigada.